Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude. Hoje estamos aqui com a querida Jane Angelice. Jane Angelice, psicoterapeuta, também analista junguiana e uma grande trabalhadora dessa casa. Vocês já sabem, né? Porque todo mundo gosta, né, de você, né, Jane? É claro, conversa boa. E hoje a gente vai falar sobre... Nós vamos falar sobre o Novembro Azul, um tema importante que vem sendo veiculado já há algum tempo, dado a significação para toda a sociedade. É isso, o câncer de próstata, que às vezes pode ser um fantasma na vida da gente. Será que precisa? Então vamos lá. O que é o câncer? Segundo definição do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos e que podem, inclusive, espalhar-se para outras regiões do corpo, quando a gente chama de metástase. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a serem muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação do tumor. O INCA declara que em todo o mundo são descobertos por ano mais de 1 milhão de novos casos e que o câncer deve ser analisado como um problema de saúde pública, que atinge indivíduos de todas as idades e classes, indiscriminadamente em todos os continentes, constituindo-se na segunda principal causa de morte por doença em todo o mundo, inclusive no Brasil. O diagnóstico acaba sendo feito tardiamente por motivos diversos, como a precariedade dos serviços públicos de saúde. Mas no caso do câncer de próstata, temos um agravante, que é o preconceito. Vamos falar sobre essa dificuldade do masculino, Jane, no preconceito nessa questão que faz com que os diagnósticos sejam feitos de forma tardia? Sim, é muito interessante e é bom que a gente frise que nós estamos tratando disso desde o mês passado. Porque a gente fala do câncer de mama, no rastro do câncer de mama, se identificou a necessidade de falar dos aspectos masculinos, da dimensão masculina. Então, sempre a mulher frequentou mais os ambientes de saúde. A mulher, historicamente, sempre cuidou mais. E também, historicamente, se explica por que isso acontece com o homem. O homem, desde sempre, foi entendido como aquele que é provedor, que é o forte da família, que é o esteio, que é o amparo. Então, ele não se permite viver fragilidades. E enfermidade é fragilidade nesse entendimento que se tem equivocado em relação à enfermidade. E quando a gente fala do câncer de próstata especificamente, ele traz uma ideia ainda mais significativa para esse homem que vive num contexto de mundo patriarcal, de mundo aqui no Ocidente muito ainda machista, que a gente quer dizer, não é, estabelecendo essa questão feminista, não é trazendo esse tipo de olhar, mas que o homem não consegue dar conta de um olhar diferenciado enquanto se entende genericamente, de modo geral, como esse macho alfa, né, que a gente chama bem entre aspas. Como é que o macho alfa vai se permitir cuidar da saúde e mais, vai se permitir ser tocado em regiões tão delicadas para o entendimento masculino,
isso tem se tornado muito desafiador para o homem. Ainda hoje, né? Ainda hoje. E aí, como a gente estava conversando, eu sabia que a gente vinha gravar o programa, e aí eu estava conversando com o meu marido sobre isso, né? E aí ele falou assim, mas você acha que isso ainda é tão forte? Sim, muito forte. Uhum. Talvez você, ou no seu meio, ou aquelas pessoas com as quais você se relaciona, você não identifique tanto. Mas isso ainda é muito forte. Os homens ainda se recusam muito a olhar para esse tipo de situação, por conta da forma. Ele se vê assim, mas sobretudo por uma, como a gente fala, né, na psicologia analítica, por uma persona do homem, que é aquele homem que eu sou o cara. E quem é que vai tocar no meu corpo? Ainda mais numa região específica para identificar um câncer de próstata. Uhum. Então, é muito difícil para esse homem ainda que carrega com ele tantas dificuldades e ainda tão preso à persona deste homem que não pode se ver como um ser frágil. É isso mesmo, e incrível como é que isso percorre. Você está falando da conversa com seu marido, alguns homens já com um nível de esclarecimento, que já não tem mais esse tipo de preconceito, essa ideia equivocada, né? Exato. De um exame que vai salvar a vida dele, né? Como que internamente ainda esse medo de parecer ser algo que ele recusa ser pode fazer com que ele corra um risco tão grave, né? Tão Pois sério. aí você veja como é interessante, né? Justamente nessa ideia do que para a mulher é permitido e para o homem não, nesse preconceito, nesse entendimento equivocado, a mulher, para se cuidar, ela precisa ter as suas partes mais íntimas expostas. Uhum. E vejam que lá no início nós não tínhamos médicas ginecologistas. A maioria eram médicos ginecologistas. E a exposição, é claro que no início a mulher também teve muita dificuldade com esse tipo de situação, mas acabou que, de uma certa forma, ficou aceito e entendido que para a mulher essa exposição, porque ela expõe até para ter neném, até para trazer uma criança à luz, ela precisa desse nível de exposição, mas o homem já não pode, já não deve, não é importante que ele proteja esta parte do corpo. E se ele entende dessa maneira, nenhum médico vai poder cuidar. Por isso que é foco até de piadas, né? Nossa, muitas de vezes. brincadeiras, que ainda você percebe que continuam por aí, né? Continuam por O aí. que só piora a situação, né? E é preciso que esse homem se permita transformar o olhar, porque independentemente de qualquer brincadeira, porque às vezes não é só brincadeira, vira chacota, vira humilhação. Sai daquele limite de uma brincadeira que às vezes surge de uma forma natural, mas o humor pode ser confundido com humilhação em algumas E circunstâncias. a gente não sabe como é que internamente aquilo é trabalhado dentro dele, né? Como é que aquilo vai se comportar ali dentro, o que está trazendo. Como é que O atravessa, espírito tem né? uma história, né, para trás, a gente não sabe. Então, o melhor seria não brincar e levar com seriedade uma coisa que realmente pode colocar em risco a vida de tantos, né? É verdade. E é por isso que se descobre tão tardiamente. Tão tardiamente. O câncer é uma doença muito antiga, que traz com ela diversas crenças que foram socialmente construídas. Quais são elas? E no caso do câncer de próstata, quais são as construções mais fortes em relação à doença? Então, eu me lembro, eu costumo brincar, eu sou jovem há muitos anos. Então, quando eu era criança, essa doença, o câncer, como a gente estava falando desde o início, na sua leitura inicial, como uma doença muito antiga, quando eu era criança, não se pronunciava essa palavra. Se dizia, sabe, fulano está com aquela doença. Porque ele era tão devastador, sabia-se muito pouco ainda sobre a doença. Então, quando se descobria, já estava muito perto
perto, né, desse fenômeno que é a morte e que é a desencarnação. Então, as pessoas temiam profundamente, não podiam falar. Vejam que algumas pessoas, justamente pela ignorância, pela falta de entendimento, eram discriminadas por conta dessa doença. Alguns chegavam a pensar, será que contagia? Será que aquilo que aquela pessoa tem, que é tão forte, que trouxe que definhou em tão pouco tempo, outros que morreram em tão pouco tempo, será que isso pega em mim? E foram construídas crenças de afastamento, de exclusão, de falta de entendimento do processo. Então, nesse início, não se falava o nome. Aí, depois, quando se descobriu a sigla CA, sabe, o fulano está com CA. Quem entendia a sigla sabia o que era. Quem não entendia, ficava ali. Era como se fosse tabu falar dessa doença, de maneira geral. E algumas demoraram para ser descobertas. E o próprio câncer de próstata demorou para ser descoberto. O homem não ia ao médico, como é que ia descobrir? Você vê que pelos estudos, né, são mais de 100 tipos de câncer. E se o homem não vai ao médico, como é que o câncer de próstata vai ser descoberto? Não vai. Não vai. E vejam que os sintomas, né, a próstata, essa glândula pequena que ajuda na questão seminal, ou seja, do sêmen, na fecundação, ela começa com uma hiperplasia, né, que a gente chama, ela começa com um aumento. Normalmente isso vem com a idade, que se não cuida, evolui para uma inflamação chamada de prostatite. Ou seja, isso vai crescendo, não se avalia, chega uma hora que pode efetivamente transformar numa célula, né? Essa célula se transformar e se tornar cancerígena. Há bem pouco tempo se descobriu isso, porque foi quando os primeiros homens começaram a ir ao médico. O imaginário social se enche de fantasias quando se fala de doença incurável. Há ainda uma grande mitificação a esse respeito, embora atualmente se saiba que poucas síndromes ainda carreguem esse pesado rótulo de incurabilidade. Vamos falar da cura do câncer, né? É engraçado quando eu penso na questão da incurabilidade. Existem muitas coisas que são incuráveis, muitas enfermidades, se a gente pode chamar assim, ainda não entrando na questão simbólica, mas enfermidades que não, elas são consideradas incuráveis, elas são de fato. Se você tem uma cardiopatia, ela pode ser incurável. Se você é um doente renal crônico, é uma doença incurável. Se você, dependendo das doenças chamadas autoimunes, elas são incuráveis. O câncer, ele é incurável ou não? Essas que eu estou falando, elas são efetivamente incuráveis. Precisam ser tratadas uma vida inteira. Agora, o câncer, se ele é identificado precocemente, se ele é tratado hoje com toda a tecnologia, porque se existe alguma coisa que evoluiu nesses últimos anos, foi a medicina. E o tratamento do câncer também, né? Com as nossas enormes possibilidades de exames cada vez mais sofisticados, imagens cada vez mais nítidas, pesquisas cada vez mais complexas em torno da doença, dão conta de que é possível curar. E diagnosticando previamente, precocemente, você diminui consideravelmente o risco. Então, quando você recebe o diagnóstico, né? Aquela coisa do, nossa, tô com câncer, eu vou morrer, não pode mais ser o padrão que era antigamente, né? De um pensamento, como se fosse uma condenação. Receber isso é uma condenação. Estou condenada. É legítimo se assustar. É legítimo, porque é uma doença ameaçadora mesmo. A gente não está tirando a gravidade da doença. Ela é legítimo na hora que se recebe o diagnóstico. E a gente fala, eu falo de um espaço de quem não viveu.
mas de um espaço de quem teve parentes muito próximos que viveram, como é o caso do meu pai, que faleceu em 23 dias, numa identificação muito em cima do processo da morte, já estava muito, muito grave, e foi de pâncreas, que é uma coisa realmente considerada muito grave até hoje, e uma tia também. Então, eu não vivi em mim, mas tive parentes próximos. Mas a gente só conhece quando experiencia. Não adianta, pode ser do lado, mas a gente já só sabe como é quando bate na nossa própria porta, não é? Então, é legítimo, eu imagino que todos se assustem. Isso mais, num nível maior ou menor, a depender de como emocionalmente você está preparado para lidar com essa questão da finitude do corpo, que é sempre ameaçadora de alguma maneira, mesmo para nós espíritas. É importante considerar isso. Porque eu entendo, sabe, Denise, que a gente tem que ter cuidado em algumas interpretações, de maneira que o espírita não se sinta culpado pelo fato de, em algum momento, ainda se assustar com a possibilidade da morte próxima, ainda se assustar com um diagnóstico que seja tão definitivo naquele entendimento primeiro, nesse entendimento que é ali, naquele momento. Porque, na verdade, os recursos, não só da medicina moderna, existem, como também existem os recursos próprios para lidar com a enfermidade. Pois é justamente disso que eu queria falar, Jane. Porque o câncer, por ser uma doença complexa e de diagnóstico nem sempre favorável, traz consigo sofrimento e angústia. Mas como trabalhar esses sentimentos diante da notícia de um diagnóstico positivo? Quais são essas forças? Onde encontrá-las, né? E você está dando já a dica, né? Onde estão esses recursos maiores? Existem vários recursos, né? Alguns que a gente pode lançar mão. Mas falando dos recursos próprios, depende de como você está preparado para lidar com os desafios que se apresentam na vida. Nós sabemos que encarnamos, reencarnamos um propósito. Cada um vai viver o seu. Mas algumas dessas questões poderão se manifestar ou não. O que eu quero dizer? Ainda também que se manifestem, elas podem se manifestar de uma maneira mais suave ou de uma maneira mais forte, mais grave, a depender de como eu construí o meu entendimento ao longo da existência. Para além dos meus registros perispirituais, das minhas experiências e das minhas conquistas trazidas, né, no reencarne, que são próprias do meu espírito, do nosso espírito, depois que a gente está aqui, a gente está vivendo a experiência do aqui e o agora. Bom se a gente pudesse sempre se valer daquilo que aprendeu. Mas aqui é que a gente vai saber se efetivamente aprendeu. É a grande prova. É a grande prova, é o grande teste, né? Porque o manual tá legal, a gente pode ter visto lá no manual, mas estar aqui é uma outra coisa. E às vezes a gente até pede, né, para viver essas experiências. Mas entrar em contato com os desafios, então, voltando para a pergunta, depende dos meus recursos próprios, recursos que eu busco, né, no equilíbrio, no alinhamento das minhas emoções, recursos que eu encontro na minha prática religiosa. Nós, espíritas, já começamos a entender o processo da vida material de uma outra maneira. Porque a doutrina diz para nós que nós somos espíritos imortais. E mais, ele diz para nós que todas as experiências são para o nosso crescimento, autoiluminação, e usando um termo bem de Joana, para do despertamento da nossa consciência, para saber quem somos e não apenas quem estamos. Entrar em contato com a enfermidade, entrar em contato com a dor, pode ser visto como uma bênção. Pode parecer contraditório, né, Denise? Olhar para uma enfermidade grave e entendê-la como bênção. Mas tudo é uma questão de olhar.
como eu recebo, legítimo ser impactado. E negar o impacto pode ser pior. É melhor assumir, é melhor olhar para isso e dizer, estou profundamente afetado por essa notícia. O que eu faço para sair disso? É legal que seja assim. Ao invés de assim, não, eu não posso. Eu não posso deixar essa peteca cair. Não é uma questão de não poder. É uma questão de dar conta ou não. E se não estiver dando, acolha-se. Acolha-se e procure ajuda, procure suporte. Às vezes é necessário, não descarte essa possibilidade, porque não damos conta da dor. É claro que precisamos dar a mão a Jesus, aos nossos mentores, protetores e anjos guardiões. Mas é preciso olhar para isso que vai dentro de nós, sem negar. Acolher é fundamental. Acolher a própria dor. A dor é real, ela existe, mas é muito possível sair dela maior. É isso aí, Jane. As doenças crônicas representam um campo de estudo importante para a psicologia, considerando que tem um grande impacto na subjetividade humana. As ciências da saúde, até pouco tempo, apoiavam-se no modelo biométrico tradicional, não considerando adequadamente a relevância dos aspectos subjetivos, sociais e culturais nos processos de saúde. O que a ciência da psicossomática diz sobre isso? Então, mente e corpo a gente separa só didaticamente. Só porque a gente precisa, tem uma mente, tem um corpo. Então, didaticamente, muitas vezes a gente estuda de forma separada, mas não existe separação. Mente e corpo funcionam de maneira integrada. Aliás, quando não funciona, vai ter um conflito, a gente vai ter uma cisão ali que vai precisar ser olhada. E ainda assim não está separado. É só uma imagem que a gente tem da separação. Então, mente e corpo, estão absolutamente funcionando ali, juntos. Um depende do outro para que a vida exista da maneira como ela é colocada para nós na dimensão da matéria. O corpo reflete aquilo que o espírito trouxe. Porque onde é que está a mente? A ciência busca onde é que está ela, né? Nós espíritas sabemos onde é que está esse conteúdo que está no nosso espírito, que já vem conosco. Então, veja, para que uma enfermidade, um sintoma, por mais simples que seja, chegue a ser manifestado no nosso corpo, é porque nós já adoecemos antes no espírito e, consequentemente, a nossa mente está comandando isso. Então, emoção, pensamento, eles funcionam ali, o tempo todo juntos. A gente separa, mas não tem separação, porque a gente sente, pensa. O que a gente pensa, a gente fabrica. Lembra de André Luiz quando diz que pensamento cria forma? Então, traz para o mundo manifesto, traz para o corpo. E é muito interessante a gente dar conta de que alguns de nós, se a gente for falar de hereditariedade, traz possibilidades de manifestação da doença. Alguns manifestam, outros não. Por que será? Por que alguns manifestam a doença e outros não? Porque alguns conseguem trabalhar de forma diferente, criar uma visão de mundo diferente, e aí a doença não precisa mais se manifestar naquele corpo. A gente cura e vai recuperando o perispírito a partir daquilo que a gente vai construindo. A vida é aqui, a vida é agora. O passado é importante? Ele é. Somente para saber por que nós fomos construídos de alguma forma e por que as coisas são como são. Apenas. A partir daí é preciso mudar a pergunta. Para quê? Para quê?
E não por quê? E não por quê. Que é o que mais se faz, né? A gente está sempre muito preocupado com a causa reduz as nossas possibilidades, O né? porquê muitas vezes é sempre uma projeção de colocar a culpa em algo ou alguém, né? O para quê a gente já assume, aquilo está me trazendo uma informação importante e eu preciso olhar o que é que ela está me convidando a fazer, né? Esse é um olhar importante, É o verdade, da informação. né? Olha, vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café, né, Jane? Sim. Respirar e a gente já volta. Não tá dando nem para falar alguma coisa, tá tão interessante, né? E quanto conhecimento que vai nos esclarecendo sobre um tema tão importante. Voltamos logo. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta com a Jane Angelice. Hoje falamos sobre o fantasma do câncer de próstata. E olha quanta coisa boa a Jane está trazendo para a gente. É para ficar assim quietinho, só ouvindo, que está muito bom. Jane, a doença é um processo vivo que não pode ser visto em separado do indivíduo concreto, portador? Não, não pode. Porque a doença, ela é o próprio indivíduo. É interessante a gente ver isso. Não podemos separar. A doença não está aqui e eu desse lado. A doença sou eu. Ela traz um conteúdo, ela traz uma informação, como nós já estávamos falando no final do outro bloco, né? Toda vez que algum sintoma se manifesta em nós, do mais simples, como pode ser considerado uma rinite, por exemplo, ao mais grave, como doenças autoimunes e o câncer, que é o objeto do nosso programa hoje, é importante pensar, refletir, aprofundar. Esta doença sou eu. Sou eu no nível... É bom a gente entender isso, senão fica muito... pode trazer confusão. Sou eu no sentido que ela traz uma informação que tem a ver comigo. O que é que eu estou precisando aprender? O que é que deixei de olhar? Mas ela sou eu numa circunstância, num dado momento, porque eu não sou a minha própria doença. Eu sou muito mais que a minha doença. A doença é um estado temporário em que eu me coloco, é importante saber isso, não é nada fora que me coloca, mesmo que seja um vírus. E no caso do câncer, então, a gente aprofunda mais, porque não vem nada de fora, são células do meu próprio corpo que a gente pode brincar que se revoltam contra a gente mesmo. E elas começam a ter um movimento diferente e começam a lutar contra a nossa própria vida. Por que isso acontece? Então, neste momento, neste sentido, é que a doença ela é dinâmica e ela pode tanto se agravar como pode se atenuar e até curar. Mas aí a gente pode se perguntar, né, Denise, o que é cura? O que é a cura? É claro que a gente quer curar o corpo físico, mas se eu não curo da alma, eu não curo do meu espírito, eu vou adoecer novamente. Às vezes essas próprias provas das quais a gente passa, né, é para ver se a gente aprendeu mesmo. Em psicologia tem uma grande discussão sobre o que é cura. Então, quando a gente fala sobre o que é cura, será que dá para a gente se curar de uma depressão, se curar de uma ansiedade, se curar de uma tristeza? Será que dá para se curar? Ou são períodos que a gente vai passando e que a gente vai trabalhando de uma outra forma? E às vezes a gente volta a sentir tudo em outro momento, com outra situação. Porque são as questões da emoção. A gente não tem tanto controle como a gente gostaria, né? A gente não tem nenhum. Gente não tem nenhum, na verdade. Então a gente começa a entender a cura num outro nível,
né? A busca é outra. Essa palavra cura, ela é altamente questionável quando se fala da psique humana. Exatamente. Porque cura, a gente acha que cura é estar num estado permanente de onde você não vai se sentir afetado por nada. Será que isso é cura? A gente sempre brinca, né? Traz aquela imagem, sabe aquele aparelhinho quando a gente está internado, que tem uma telinha verde e que ele mostra as linhas que sobem e descem, que sobem e descem. É assim que a gente vive. Se aquela linha verde fizer assim, ó, a equipe médica toda corre, porque ali a vida está cessando. Dentro da nossa psique, funciona do mesmo jeito. Existe um dinamismo psíquico que traz a nossa história de vida. Então, aquilo que eu entendo que está equacionado neste momento, amanhã uma outra circunstância, porque nós estamos sendo afetados todo o tempo pelas circunstâncias externas, e isso é bom. A gente tem que olhar o mundo interno, mas a gente tem que viver com o mundo externo também. É essa interação entre o que eu tenho dentro com o que eu vivo fora que traz essa dinâmica e permite que eu esteja num estado maior de pacificação, de plenitude, de harmonia ou não. E vamos combinar, é temporário. Nós somos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, não é, Denise? É isso mesmo. Onde a nossa psique corresponde à do planeta. É exatamente isso. A gente quer viver num estado permanente de pacificação? Como assim? Não dá, né? A gente caminha junto também, dá. né, Jane? As lutas internas ainda se refletem no externo, ainda se refletem no planeta que a gente vive, né? Por isso que a gente está passando tudo junto. É verdade. E aí eu fico pensando na questão do próprio câncer, quando se a gente quer muito ser curado, claro que a gente quer. E temos que buscar com toda a força da nossa alma essa cura, porque muito provavelmente, se a gente fizer isso, fazendo as transformações necessárias, procurando aquilo que está trazendo o movimento do adoecimento, procurando entender o que é adoecer, esse adoecer na nossa vida, nós ainda poderemos transformar e construir muitas outras coisas. Por outro lado, a gente também pode entender, como espíritas que somos, que um câncer pode servir para curar o que há dentro. As feridas do nosso perispírito podem ser recuperadas a partir de um câncer bem vivido e bem entendido. Então, o que é cura? Jane, mesmo que fatores como tipos personológicos e indicadores regulares tendem a definir o quanto um sujeito é ou não vulnerável, como seria, na visão espírita, o processo de doença e de adoecer? E aí, diante dessa cura do qual a gente está falando muito, dá para a gente encaixar aqui nessa visão, né? Cada um de nós tem características de personalidade, tendências que podem ser estudadas. Aliás, a gente tem uma necessidade de categorizar e de buscar informações, tudo certo, tudo legítimo. E, na verdade, eu fico pensando que muitos de nós somos mesmo parecidos e manifestamos da mesma maneira. Por isso é que se encontra, de alguma maneira, até alguns estudos psicológicos trazem alguns comportamentos, alguns se comportam mais voltados para fora, olhando para o que está fora, outros se comportam mais voltados para o que está dentro, e a partir daí tem formas diferentes de lidar com a situação. Então, para além da personalidade, das tendências, como espíritas que somos, adoecer faz parte do nosso processo. É isso aí. Não temos como fugir disso. Se a gente não adoece de uma coisa, vai adoecer de outra.
Não, mas é esse o nosso aprendizado. E É às tão vezes a gente difícil. se cura de uma coisa e ela vai aparecer em outro lugar de uma outra forma, porque a mente não conseguiu se restabelecer no Elaborar o que equilíbrio, precisa. naquilo que necessita. Dá um exemplo. Às vezes a gente tem uma rinite mesmo, constante. Ela vai tratando, vai virando um processo inflamatório, porque às vezes vira uma sinusite e vai virando, e a gente vai convivendo com aquilo. Já perceberam que em algum momento você para de ter isso, mas aí você começa a ter dor no braço, dói o ombro, vem o dedo, vai doer o joelho, o tornozelo, muda o local. Aí a inflamação vai mudando, vai saindo, ela vai se deslocando. Por quê? A gente não deu conta daquilo que está trazendo a inflamação. O que inflama? Por que está inflamando? Não é assim? E aí a gente vai simplesmente deslocando. Mas acho que é tão legal quando a gente entende que é assim. Da mesma maneira no envelhecimento, né? A gente está falando do câncer e tudo, mas o envelhecimento traz desgaste da forma física. E se a gente não entende que desgaste da forma física faz parte do processo de nascer, crescer, amadurecer e morrer para o corpo físico, por que não? É muito interessante como isso ainda é tão forte em nós. Ainda que nos entendamos como espíritos imortais, a finitude do corpo faz com que a gente se sinta sinta muito susto diante disso. Por outro lado, é muito importante que a gente tenha essa percepção da finitude do corpo, porque a morte é o contraponto da vida. Se eu não sei que isso vai acontecer, eu também não sei que tenho vida. E não é interessante muito menos isso? A ser grato à vida, valorizar a vida, que é um dos sentimentos mais importantes que Joana nos traz. É isso mesmo. É frequente no imaginário social a associação de doenças incuráveis ou crônicas, como câncer, lúpus, diabetes e afins, a associação à ideia de carregar um fardo para o resto da vida, tornar-se uma outra pessoa. Por que a gente tem uma descaracterização daquilo que a gente é diante desse quadro? O que acontece no nosso imaginário que faz com que a gente, de uma hora para outra, a gente se veja uma outra pessoa diferente? É como se a gente perdesse as nossas forças? É como se a gente não se visse mais com a potência de antes? Isso interfere? Interfere, mas isso é que varia de pessoa para pessoa. Mas a gente começa a notar que é mais comum do que a gente possa entender que não. Estar acometido de uma enfermidade considerada muito ameaçadora à vida material faz muitas vezes com que a gente não se sinta capaz de dar conta, usando a palavra, do fardo. E aí, lembrando que Jesus disse para nós que não existem fardos que nós não possamos carregar. Você falou agora em Jesus. E Jesus trazia muito simbolismo em tudo que ele falava, né, Jane? Muito. Por isso eu queria entrar nessa parte simbólica, vamos? Vamos. Porque o convite proposto para hoje é o convite para uma reflexão, né? Um olhar mais abrangente, um olhar isento de julgamentos e de questionamentos, um olhar curioso e terapêutico sobre as doenças que afetam, por exemplo, o nosso programa de hoje, a próstata. Um olhar simbólico. Para Carl Gustav Jung, que é o psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, a vida simbólica se caracteriza por uma dinâmica psíquica mais leve, criativa e integrada com a própria essência. É possível, nos dias de hoje, que cada indivíduo tenha uma vida menos literal, menos rígida e menos defensivamente reprimida? Isso seria um caminho para a cura? Certamente.
E esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. Os últimos tempos, a modernidade e essa pós-modernidade faz com que a gente olhe para tudo de forma muito literal. Tudo é literal. Já reparou, Denise, como a gente está afastado das questões do imagético, dessas questões que trazem para nós possibilidades de ir ao encontro daquilo que está efetivamente ligado à nossa própria essência? Isso está me fazendo lembrar, você falou de Jung, está me fazendo lembrar de um autor chamado James Hollis. Ele é um psicanalista americano, junguiano, e ele escreveu um livro sobre a ferida e a cura do masculino. E o título é sobre o olhar, ou alguma coisa de Saturno, a ferida e a cura do masculino. E aí ele começa trazendo os aspectos mitológicos, ele vai falar quem foi Saturno, e ele vai falando das linhagens, em como isso tudo aconteceu. E como o homem, já que a gente está falando dessa visão simbólica, e como o homem foi constituído, e como isso está dentro de todo homem, indistintamente, como se fosse uma matriz, se é que a gente pode falar assim, uma matriz psíquica que existe em todo homem. O que é essa matriz? O homem, ele é o provedor. Ele é responsável pela prole. Ele não pode se sentir fragilizado. Então, a próstata tem uma visão simbólica de marcação de território. Então, vocês vejam que a doença da próstata, de maneira geral, acontece depois da meia-idade. Ela não é uma doença voltada para os mais jovens. Ela começa a dar sinais após os 50 anos, de maneira geral. Então, é uma enfermidade que acomete o homem no momento em que ele está perdendo vitalidade. No momento em que ele imagina estar perdendo o controle sobre o próprio território. Em que filhos começam efetivamente a sair debaixo das suas asas e ganhar vida própria. Isso faz com que esse homem, claro, inconscientemente, né, e simbolicamente pense assim, traga para ele isso. O que eu faço agora da vida? Eu estou perdendo tudo aquilo que me disseram, em algum momento, que eu deveria ter e preservar. Onde é que isso vai refletir? Ali, naquele território. Onde é que o homem... É interessante isso, porque onde é que o homem entende que está a sua força? A força dele é muito voltada para o aspecto sexual. E nada contra. A libido sexual, voltada para a potência sexual, é importante demais para o ser humano. Mas nessa faixa, ele começa a perceber que talvez não seja mais do mesmo jeito. E aí ele adoece. Ele perde, é como se ele estivesse perdendo um suposto controle, porque o controle não existe de fato. Mas ele acredita que é assim. Ele entende que é assim. Foi ensinado, é uma coisa que passa de pai para filho. E aí ele começa a se movimentar, a perder esse movimento. Então, é por isso que, de alguma forma, é neste órgão que ele é acometido. Então, ele vai se sentindo frágil, sem dar conta e sem aceitar e sem acolher a fragilidade que pode acontecer. Você veja que alguns homens, quando eles estão tratando, quando eles já estão no processo do adoecimento, em tratamento, alguns deles não conseguem lidar com isso. Eles mudam o temperamento, eles mudam a forma de lidar com a companheira, com a vida. Eles se recolhem cada vez mais.
Eu não sei a tua experiência, mas na minha, a gente tem muito mais mulheres procurando os consultórios Completamente. de psicologia. Então, as mulheres estão Grande muito maioria. mais nessa busca do suporte terapêutico do que os homens. Por Muita quê? dificuldade de falar, de se expor, de aceitar a vulnerabilidade, que era o que a gente estava falando. Exatamente. E aí, nessa fase, onde a vulnerabilidade está batendo a porta, mesmo, é muito simbólico que É verdade. esta parte do corpo é que seja cometida pela enfermidade. Interessantíssimo. Jane, acredito que Jung nunca tenha comentado em sua vasta obra sobre problemas ou doenças da próstata. Entretanto, postula em seu livro de Psicologia e Alquimia, no parágrafo 394, que o resultado do trabalho alquímico, opus alquímico, não deve ser procurado apenas na matéria, e sim em um corpo sutil que permanece na não existência, porquanto se avaliar apenas o resultado na matéria, que era o que a gente estava falando. De certa forma, unindo físico e psíquico, Jung traz para a psicoterapia não só os conceitos alquímicos, ancestrais, como também o pensamento espírito, certo? Espírita, né? Você quer dizer o pensamento espírita. Porque quando fala de corpo sutil, nós espíritas imediatamente vamos lá para o perispírito. Não é? Não é? E É um estudo sobre isso, né, muito grande, que nos traz uma clareza, uma consciência sobre como cuidar desse corpo, né, que está ligado, está interligado. tudo não tem. E é isso quando você traz a fala do Jung e fala do pensamento espírita, eu estou me lembrando dos corpos trazidos por André Luiz, quando ele fala do espírito, quando ele fala do corpo mental, desse corpo somático que é o perispírito, do duplo etérico até chegar no corpo físico. Não é? Então, o perispírito, que é este corpo intermediário para Kardec, ele está no meio de um e outro, do espírito e do corpo físico. Na divisão trazida por André Luiz, ele também está no meio, porque tem corpo espírito, corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo. Então, ele também é ali um recheio, de alguma maneira. Então, o que é o perispírito? É um corpo sutil que registra conquistas e desafios. Então, a enfermidade, ela é uma oportunidade, sobretudo de autoconhecimento. Por que é que eu fico enfermo numa determinada parte do meu corpo, mas quem está do meu lado fica em outro? Então, o desafio é exatamente este. É esse olhar voltado para si mesmo, para poder se autoconhecer. E é por isso que o sintoma, seja qual for, ele traz uma informação. Ele traz um conteúdo importante de que Jung está falando e que está ligado a alguma coisa muito mais profunda do que o próprio sintoma. O sintoma é só informação. É isso. Nada mais que isso. Então, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse sobre uma frase dele mesmo, do Jung. Congratulamo-nos por haver atingido um tal grau de clareza, deixando para trás todos esses deuses fantasmagóricos. Abandonamos, no entanto, apenas os aspectos verbais, não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos, como se estes fossem deuses. Atualmente, eles são chamados fobias, compulsões e assim por diante. Numa palavra, sintomas neuróticos. Os deuses tornaram-se as doenças? De uma certa forma, sim, né? No entendimento de Jung, na medida em que nós, nesse entendimento literal, né, desse mundo atual, nesse entendimento literal que a gente começou a graçar generosamente na vida, nós perdemos o contato com a essência. Nós perdemos o contato com quem somos. Esse é o ponto principal.
E aí o que a gente faz? Para poder, porque a neurose é a tentativa de recuperar essa saúde. A neurose diz, existe um conflito entre o que está acontecendo ou aquilo que você está vivendo e o que você é na sua essência. Qual é o convite? Qual é a reflexão? Olhe para si mesmo. Entenda seus próprios processos. Se você é um amigo que nessa experiência está vivendo esse lado masculino, aproveite essa oportunidade de se conhecer, de se olhar, de se acolher, de olhar para a sua própria essência. Quantas vezes esse gênero, né, masculino se afasta de si mesmo e por isso se sente infeliz e fragilizado. Muito bom, minha querida amiga. Olha, é um presente para a gente, não é? Programa super especial para a gente pensar aí no Novembro Azul. Que todos nós possamos refletir e nos conscientizar da importância que é, não só no Novembro Azul, no Outubro Rosa, mas olhar para dentro da gente e entender que informação é essa que a doença nos convida a entender. Beijo no coração a todos, fiquem em paz, fiquem com Joana, fiquem com Jesus. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.